Bem, amigos telespectadores da GBD TV Gospel, neste momento claramente quem vos fala é o seu irmão em Cristo, irmão Bruno, amém? Em mais uma edição do nosso programa GBD TV Evangelho. Como eu disse, no programa GBD TV Notícias, esse programa é o programa onde a gente usa para evangelizar, para falar da palavra de Deus propriamente dita, Esse é o objetivo do canal e deste programa também, amém? Então, sem mais delongas, vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Efésios, que é a parte da evangelização. Efésios, capítulo 3, verso 1 em diante. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 1 em diante. Amém? Então vamos adiantar, tá certo? Por esta causa apóstolo Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes em um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, ao qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como também tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são os co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com a confiança, pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Eu vou ler até o versículo 13, tem os versículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, até o 21. Amém? Então, minha gente, a palavra de Deus está falando bem claramente. Por esta causa sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, e tendes que ouvir a dispensação da graça de Deus, para convosco me foi dado, O apóstolo Paulo, ele se utilizava, pedia a Deus para que Deus desse a graça dele, para que nas prisões, no sofrimento, porque pregar o evangelho hoje no Brasil é muito mais fácil do que pregar como se fosse antigamente, porque normalmente as pessoas, você chega lá e, vamos ler a palavra de Deus. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, Deus tem revelado aos seus santos profetas, Continuando a história da graça, Se a gente pedir a graça de Deus, porque a graça de Deus é o que? É o fortalecimento do Espírito, amém? Então, com o fortalecimento do Espírito, consequentemente, você vai ter força de orar, de jejuar, de buscar a palavra, de buscar a Deus, de ler a palavra de Deus. Aí você pode me perguntar, mas irmão Bruno, eu não sou crente. Não é necessário você ser crente para buscar a Deus. Claro, para ser salvo é preciso aceitar Jesus. Agora, para você buscar Ele, Jesus fala na sua palavra que todo aquele que buscar de coração, crendo nele, vai receber, amém? Vai receber as bênçãos, os milagres. Isso aí não é restrito a nenhum evangélico ou qualquer seguidor de Cristo. Não, isso o poder de Deus
As bênçãos do Senhor estão para todos, mas nem todos buscam as bênçãos de Deus, mas todo aquele que buscar, que orar, pedir com fé, que Jesus, Ele vai dar a bênção, a vitória, a resposta que você está precisando, a resposta àquela causa. Às vezes tem uma causa impossível, que você acha que é impossível, que para Deus, que Jesus afirma na palavra que para Deus nada é impossível. Então, para Deus não existe impossível. O impossível é a gente que faz. Como pode? Não existe impossível. Para a gente, sim. Para nossas limitações humanas, existe impossível. Entregue sua causa para Deus. Eu faço um desafio a você. Entregue a sua causa para Deus. Agora entregue de coração, viu? Para depois não sair dizendo aí que o irmão Bruno tá falando heresia. Entregue de coração mesmo, de alma, de corpo, de espírito. Amém? Que eu lhe garanto, no tempo de Deus, Deus vai dar a sua bênção e a sua vitória. Amém? Bem, continuando aqui. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha uma compreensão do mistério de Cristo, porque Jesus Cristo, revelava para ele o oculto, profundo, escondido, Então tudo Deus revelava, os mistérios do céu, Deus revelava para o apóstolo Paulo. E consequentemente ele, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ele começou a compreender os mistérios de Deus. Amém? Aí a saber que os gentios são co-herdeiros. Você, meu amigo, que aceitou a Jesus, sinta-se cordeiro de Cristo. Ah, irmão Bruno, mas não aceitei ainda. Tem que aceitar para ser cordeiro de Cristo. Porque essa herança aí é só para a igreja. Não adianta. Eu poderia, chegar aqui, mentir, dizer coisas, qualquer um pode ir pro céu e tal. Não, minha gente. Eu sou pregador da verdade e falo o que está dentro da palavra. Só na palavra de Deus fala. Quem for batizado será salvo. Ótimo. Mas para você se batizar, você tem que aceitar Jesus, Quem crê, agora me lembrei, quem crê e for batizado será salvo. Então, consequentemente, se você crê, você vai aceitar Jesus. E se você aceita Jesus, consequentemente, você vai se batizar para você ser um salvo. Amém? Então, minha gente, eu vou deixar um espaço do programa para... Deixa eu ver quanto tempo já tá. Só uns 8 minutos alguma coisa. Eu vou ser bem rápido, minha gente, porque hoje a gente vai gravar aí uma programação bem legal. Não vou falar agora não, porque essa programação eu não vou enviar logo. Eu vou ter que fazer toda uma edição, porque a gravação vai ser hoje, Uma gravação aí de um congresso onde Deus vai abençoar, Pra você ter uma ideia, eu tô gravando muito antes desse vídeo do dia de enviar, eu tô gravando. Pra você ter uma ideia, amém? Bem, o site da Chamada, que é o site que eu gosto de ler os estudos, Chamada aqui da meia-noite, Eu gosto de ler muito estudo nesse site, não é divulgando só um site, Existe uma conspiração mundial, não se sabe, Qual é a maior necessidade do mundo? Vamos ver isso daqui? Qual é a maior necessidade do mundo? Conheça Jesus. Qual é a maior necessidade do mundo? Se a necessidade fosse econômica, Deus teria enviado um ministro da economia. Se fosse segurança, Deus teria enviado um chefe de polícia. Se fosse um emprego melhor, Deus teria enviado um ministro do trabalho. Se fosse saúde, Deus teria enviado um médico. No entanto, posso entender que nossa maior necessidade seria o de ter um relacionamento pessoal com Deus. Ele nos enviou um Salvador divino, Jesus. A maior necessidade do ser humano é conhecer a Deus e desfrutar de sua companhia por toda a eternidade. A Bíblia afirma que o homem está separado do seu Criador por causa do pecado. Todavia, com a finalidade de proporcionar uma solução para isso, Deus enviou a Jesus Cristo para perdoar esse pecado.
Estimado amigo e leitor, se Deus coloca alguma inquietação a esse respeito em seu coração, lhe peço que leia este folheto até o fim, com o coração disposto a ser moldado pelos ensinamentos da Bíblia. Seguem 4 verdades extraídas da Bíblia que nos seguirão, que nos guiarão para o suprimento da nossa maior necessidade. Quer saber? Continue aí. A de iniciar uma relação pessoal com Deus vivo e verdadeiro. Primeiro, o coração do problema é o problema do coração. Segundo, frente a frente com Deus no maior juízo da história humana. Terceiro, uma boa notícia para você: Deus o ama e deseja perdoá-lo. E 4, entrar no céu é um presente, não é um merecimento, nem se obtém por boas obras. Amém? Eu vou tentar ler o mais rápido possível. Amém? A separação entre a humanidade e o seu Criador, o primeiro tópico, né? É tão real quanto a distância que há entre o Sol e o nosso planeta. O que nos distanciou foi o pecado. A Santa Bíblia nos diz em Romanos 3,23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Provavelmente você se considera uma boa pessoa, porém, comparando-se com quem? A palavra de Deus nos coloca diante da santa glória de Deus e é por essa razão que estamos perdidos. Não podemos entrar na sua glória no céu. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7,20. Agora, pelo segundo motivo, que é frente a frente com Deus no maior juízo da história humana. Vamos lá. Se você morresse hoje, teria que enfrentar o juízo final com plena consciência de sua culpa. Estaria frente a frente com seu Criador, único Deus verdadeiro, santo, justo, que odeia o pecado e que não inocentará o culpado. A consequência? A eterna separação de Deus, perdido por toda a eternidade. E, assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9:27. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Estes sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses 1:9. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado por dentro do lago de fogo. Apocalipse 20:15. A Santa Bíblia é muito clara quanto ao destino eterno de todas as pessoas. É o céu ou o inferno. Não há outras coisas e outros lugares, como o purgatório ou a reencarnação. A Bíblia desconhece essas doutrinas, então não é doutrina bíblica. Amém? Não criticando, é porque eu estou lendo aqui o que está no texto. Amém? No texto do estudo. Amém? Terceiro, uma boa notícia para você: Deus ama e deseja perdoar. O desejo de Deus é que ninguém pereça no inferno. O inferno foi feito para o diabo e seus demônios, que serão condenados ali. Eles querem que você os siga em seu destino de perdição e o odeiam porque Deus ama você. Deus enviou seu próprio Filho ao mundo em forma humana para morrer e pagar pelos nossos pecados e, assim, poder salvar o culpado sem comprometer a sua justiça. Em João 3,16 lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em 2 Pedro 3,9 diz assim: somos lembrados que o Senhor é longânimo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quarto e último motivo do estudo: entrar no céu é um presente, não é um merecimento, nem se obtém por boas obras. Jesus Cristo é o único ser humano sem pecado, porque Ele mesmo é Deus, e venceu a morte, apesar das religiões que o mostram preso à cruz, impotente, e ressuscitou novamente. Ele hoje está vivo e pode salvá-lo se você o convidar para ser o seu Redentor, no caso você aceitar Jesus. É uma opção de vida, é um estilo de vida, no caso, né? A Bíblia diz que a salvação é um dom, no caso é um presente de Deus.
Não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:9. No céu, ninguém poderá se orgulhar de ter chegado lá por seus próprios méritos, senão pela obra perfeita de Cristo. Agora, Deus aguarda a sua resposta para esta mensagem do maior amor. Se você, nesse instante, quiser receber o perdão pelos seus pecados, o dom gratuito da entrada do céu, então faça uma oração aceitando a Cristo como seu Deus e Salvador. Fale com Deus sinceramente, usando a oração seguinte como exemplo: Senhor Deus, reconheço que estou perdido em meu pecado, porém agora creio em Cristo. Peço que perdoe os meus pecados, salva-me agora. Amém. Então é assim. Se você quiser levar isso aí como um exemplo, para você aceitar Jesus, é só você falar com Deus: Senhor, eu te aceito como o suficiente Salvador. No caso aqui, ele deram um exemplo, né? De como você pode falar, né? Senhor Deus, reconheço que estou perdido em meu pecado, porém, agora creio em Cristo, peço que perdoe os meus pecados, salva-me agora. Amém. Então você está pedindo a Deus que Ele lhe salve, né? Aqui, texto do folheto: qual a maior necessidade do mundo, né? Isso aqui, né? Isso aqui é tipo um folheto, né? Que tem, foi tirado de um folheto. Daqueles folhetos que normalmente as pessoas, né, que não tem uma religião ou que não gostam de falar de Jesus, ou pessoas que não creem em Jesus, né, normalmente fala assim, né? Normalmente joga no lixo ou algo do tipo assim, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Então, minha gente, aqui termina mais uma edição do nosso programa GBTV Evangelho, amém? Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família, amém? Já queria agradecer a sua audiência, o seu carinho, todos aqueles que se inscreveram no nosso canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Na programação a seguir, depois desse vídeo, eu estou planejando colocar uma entrevista que a gente fez com o irmão Maurício, que é o tocador da sede sucursal de Campina Grande. Mas isso aí é para depois, amém? Que Deus abençoe. Obrigado a todos que se inscreveram. Obrigado a você que assistiu esse vídeo. Assista outros vídeos, assista as pregações, concentrações. Que Deus com certeza é quem vai abençoar a sua vida, amém? Aqui é a GBDTV Gospel e aqui que se despede é o seu irmão em Cristo, irmão Bruno. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.